Caríssimos irmãos e irmãs, damos graças a Deus por o Santo Padre, o Papa Francisco, ter declarado este ano santo, este ano jubilar, porque nos está a dar muitas oportunidades de avivarmos a nossa fé em Deus, Santíssima Trindade, mas também a nossa fé na Igreja corpo, na Igreja povo, que todos nós constituímos, desde os mais pequenos até aos mais velhos. E todos nós, e cada um de nós, com a sua vocação e a sua missão. Consideramos por isso que o nosso Deus é muito bom para conosco. Além de nos oferecer tantas possibilidades de vida, oferece-nos também o dom deste jubileu, como possibilidade de conversão, mudança de vida, de caminho na fé, que nós procuramos simbolizar na peregrinação feita desde o seminário até aqui, que nos dá a possibilidade de nos reunirmos em igreja, como povo que celebra os seus louvores, que canta a alegria da sua presença no meio de nós, a alegria de ser o nosso Salvador. Obrigado, caríssimo Pai e Senhor, por este jubileu que a Igreja nos oferece. O texto da primeira leitura era muito bonito. Do profeta Jeremias faz um contraste entre a pessoa que confia em si mesma e que põe nas suas capacidades toda a sua esperança e a pessoa que, por sua vez, põe a sua confiança e a sua esperança no Senhor, como nós, aliás, cantávamos no Salmo responsorial, nessa resposta bonita à primeira leitura e que é para todos nós elucidativa. E depois fazia estas afirmações por meio de uma comparação. Eu penso que todos os acólitos, e os cantores também, mas os acólitos todos gostariam de ir um dia ao deserto. Nunca foram, pois não? Mas já imaginam o que é o deserto, porque têm ouvido muitas descrições, têm visto muitos filmes e muitas formas de conhecer a realidade do deserto. Eu vou falar de duas dimensões do deserto. A primeira é a terra árida, é a terra seca, com areia, é a terra do calor extremo durante o dia, do frio extremo durante a noite, é a terra onde não há vegetação. É, portanto, o lugar da desolação. E sabem que na Escritura, na Bíblia, os autores sagrados utilizam essa imagem do profeta não só como uma realidade geográfica, mas também como este lugar que significa a desolação, as dificuldades, os problemas e até, para muitos, a dificuldade de acreditarem em Deus, o lugar da idolatria, de ir atrás dos ídolos, o lugar da confusão da mente e da confusão do coração. Mas felizmente no deserto, vocês também sabem isso muito bem, há sempre alguns oásis. Há sempre a possibilidade de encontrar estas águas vivas de que falava a Escritura e que nos lembram não só depois as águas da passagem do Mar Vermelho pelo povo de Deus quando saiu da escravidão para a liberdade, lembram-nos as águas do Rio Jordão quando o povo de Deus entrou na terra prometida e lembram-nos mais ainda a água do batismo. A água do batismo, quando todos nós entramos no corpo de Cristo, entramos na Igreja e passamos a viver esta vida que agora temos como uma responsabilidade e como um dom, como a realidade melhor, mais bela e mais feliz que nos podia acontecer. O deserto tem duas dimensões. Também pode ser o lugar do encontro com Deus, o lugar do nascimento e do crescimento da fé, porventura com momentos de grande secura, de grande aridez e de grandes dificuldades, mas também encontrando aqui e ali pequenos ou grandes oásis, água fresca, vegetação,
de que todos nós precisamos para continuar a viver. Alguns autores do nosso tempo dizem-nos assim: o deserto não é somente uma realidade geográfica, nem é somente uma realidade bíblica, nem um símbolo que nos ajuda a pensar nas coisas melhores ou piores da vida. Pode ser a nossa vida toda, porque na vida de cada um, dos mais pequenos aos maiores, há momentos muito felizes, que são a maior parte, há momentos de graça, há momentos de encontro com Deus, há momentos de encontro com os outros, há momentos em que vemos o futuro de uma forma alegre, com muita esperança, e também há, porventura, alguns momentos de algumas dificuldades e tribulações que podem pôr em causa mesmo a nossa fé, mesmo o nosso desejo de pertencer à Igreja assim de forma viva, de forma consciente, de forma feliz, entusiasta, como nós procuramos sempre. O deserto da nossa vida, com todas estas possibilidades e com todos estes significados, vai ser e já é, com toda a certeza, o lugar em que nós nos encontramos com o Senhor Jesus, que é a nossa esperança. É a grande afirmação deste jubileu. E era também uma bela coincidência a afirmação da liturgia da palavra deste domingo que nós estamos a celebrar. O lugar da nossa esperança. Gostaria de sugerir-vos a todos alguns lugares de desenvolvimento e de crescimento desta nossa esperança. Em primeiro lugar, é o nosso coração que arde no amor de Deus, porque reconhecemos o amor de Deus e procuramos corresponder-lhe da mesma forma. E quem sente na sua vida o amor de Deus, sente com toda a certeza desabrochar e crescer a esperança que vem do mesmo Deus, que é amor, que nos trata bem, que nos consola, que nos dá vida, que nos torna felizes. Havemos procurar descobrir também e crescer na esperança nas nossas relações com os outros. E sabem que, às vezes, essa é a parte mais complicada de todo este processo. Desenvolvermos, fazermos crescer a nossa esperança a partir das nossas relações com os outros de quem gostamos, com os outros que gostam de nós, mas que às vezes também nos perturbam e que às vezes nós também perturbamos, quer a nível pessoal e individual. Se pensamos nas perturbações que algumas pessoas causam a outras pessoas no nosso mundo, que dão aquelas realidades mais terríveis, podem ser as guerras ou outras injustiças a que todos os dias assistimos, nós pensamos assim: é preciso fazer caminho de encontro amigo, fraterno, com os outros, porque nós ajudamos-los a crescer na esperança e eles, por sua vez, ajudam-nos também a crescer na esperança. Gostaria ainda de me referir à nossa participação na vida da Igreja, desta Igreja que nós somos, cada um lá na sua paróquia, na sua capela, na sua comunidade. Pode ser muito grande, pode ser um espaço muito pequeno, com pouquinhas pessoas, mas é sempre a Igreja de Deus. Podem ser muitos acólitos, ou pode ser só um ou dois, mas é sempre a Igreja de Deus. E até pode ser um coro muito famoso e com toda a afinação possível e imaginária. Também pode ser, às vezes, um coro assim um bocadinho mais modesto, mas é sempre a mesma Igreja de Deus. É sempre o mesmo louvor. E sabem que a participação na celebração dos sacramentos e, concretamente, a participação na missa do domingo, que é o grande sacramento que nós temos ali à disposição todas as semanas, é, sem dúvida alguma, a melhor possibilidade que nós temos para crescer na esperança que vem de Deus. Não há como escutar esta palavra da Escritura, aqui assim, proclamada publicamente, porventura também lida lá no silêncio do nosso quarto, da nossa casa. Não há nada tão grande como participarmos do pão da vida que celebramos, que comungamos, que recebemos, que entra em nós, que nos liga de uma forma totalmente especial, sacramental, a Jesus Cristo, o nosso Salvador. A vida da Igreja, e nomeadamente
a participação nos sacramentos da Igreja e da Eucaristia é o lugar do crescimento da nossa esperança no Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu por nós, tal como simbolizado nesta cruz do jubileu, que vem sempre à nossa frente nestas nossas peregrinações e que nos acompanha aqui ao longo de todo este ano, para nos lembrar que Jesus, na Eucaristia, está como que voltado para nós, tem os braços abertos para nos acolher, lança-nos as âncoras, o sinal da esperança, o símbolo da esperança que está do outro lado da cruz, a âncora, para que nós, no meio da aridez dos nossos dias, possamos deixar que seja Ele a suportar a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso olhar, o amor do nosso coração, procurando aliviar-nos em todas as turbulências que a nossa vida nos possa oferecer. E eu saliento de um modo muito especial esta participação na totalidade da vida da Igreja, evidentemente, mas concretamente a participação nos sacramentos e na Eucaristia, porque sei que é, com certeza, o lugar que todos nós, enquanto ministros diversificados que prestam culto ao Deus vivo e que ajudam até a tornar mais belas, mais vividas, mais sentidas, mais espirituais as celebrações, é com certeza o lugar que está bem vincado no nosso coração, como esse lugar do nascimento de uma fé forte e o crescimento de uma esperança mais viva, capaz de se comunicar aos homens e mulheres dos nossos dias. A sugestão que nós podemos levar desta celebração jubilar dos acólitos da nossa Diocese e também dos cantores, dos membros dos grupos corais, vai precisamente neste sentido. Que nós continuemos a trabalhar intensamente para tornar a liturgia da Igreja, concretamente a Eucaristia, como lugar do crescimento da esperança de toda a comunidade. Para isso é preciso beleza, para isso é preciso escuta, é preciso a proclamação adequada, para isso é preciso silêncio, é preciso fé, é preciso um estilo adorante do coração e da mente, para isso é preciso que tudo funcione muito bem, todos os pormenores da celebração da Eucaristia, sem ritualismo, mas a funcionar tudo muito certinho, com a ajuda de todos. E para quê? Para que nós próprios possamos viver com intensidade, nós próprios, mas para que a Igreja possa resplandecer na fé, na esperança e no amor, possa ser evangelizadora, anunciar a boa nova de Jesus Cristo de muitas formas, mas especialmente por meio da celebração da Eucaristia. Esse lugar e esse momento maior, no qual nós temos a graça e o privilégio de participar e até podemos dizer de compreender quando há porventura tantas pessoas nas nossas comunidades que ainda não compreenderam, que ainda não tiveram a graça de assimilar na sua plenitude, que ainda não se sentem felizes pela possibilidade de participar no maior mistério e na celebração dos sacramentos da fé, negligenciando até porventura essa mesma participação pela falta da devida compreensão e do devido caminho. Talvez porque nós, enquanto Igreja que assume de forma responsável a sua missão, não tenhamos tido a capacidade de lhe o fazer ver de outra forma. Ou às vezes também por algum comodismo que facilmente se instala em cada um de nós e também nos homens e mulheres, nossos irmãos. Caríssimos, a graça maior do jubileu é a nossa conversão. Conversão. Voltarmos-nos para Deus, por meio de Jesus, e procurarmos viver a totalidade da nossa vida guiados, conduzidos por Ele, sabendo que Ele nos trata sempre com carinho e com amor.